Olá, amigos, minha saudação especial para todos aqueles que nos assistem neste momento. É um prazer estar transmitindo nesse momento essa live especial sobre o que Deus deseja para a nossa vida nesse dia. Obrigado então por sua assistência, por sintonizar aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada um dos amigos que estão assistindo essa live em especial. O tema de hoje, ele é muito intrigante. Quem ama não reclama. Eu descobri que durante essa pandemia nós desenvolvemos uma atitude interessante. Eu vejo isso dentro da minha casa, eu vejo isso nos vizinhos, eu vejo isso nos locais onde frequento, no supermercado, nas padarias. Onde eu estou indo, eu percebo que as pessoas desenvolveram durante a pandemia uma nova atitude, que é a atitude de reclamar. As pessoas estão reclamando de tudo. Eu percebo que quando nós ficamos acuados ou quando temos dificuldades para solucionar problemas, nós então passamos por essa situação inadequada, que é a situação de nos tornarmos reclamadores ou murmuradores. Por isso o tema de hoje é: quem ama não reclama. E o texto que Deus me deu para que eu possa compartilhar com todos os senhores está no livro de Números, capítulo 11, verso 1. Nesse texto está escrito assim: E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Outra versão bíblica diz: e o fogo do Senhor consumiu aqueles que estavam nas extremidades do arraial. Queridos amigos, o texto mostra que o prejuízo do povo de Israel nessa questão de murmuração e de queixa começou nos arredores do acampamento. Moisés fez um tabernáculo, um santuário, a pedido divino, e as pessoas então acamparam-se em redor desse santuário. Fizeram o acampamento. O grande arraial dos hebreus estava em redor do santuário. Justamente neste local, ou nestes locais, as pessoas eles começaram a murmurar. Ou seja, nas casas, nas tendas onde eles estavam. Começou a murmuração nessas extremidades do arraial. Um povo misto tinha saído do Egito junto com o povo de Israel. Os egípcios, como conquistadores, todos os escravos eles jogavam na terra de Gósen, que era onde os hebreus estavam. Então, quando Moisés retirou o povo do Egito, uma grande multidão mista acompanhou o povo de Israel. E essa multidão mista, não acostumado ali aos rituais e aos costumes hebreus, começaram a reclamar. E influenciaram os próprios hebreus a se tornarem pessoas queixosas, murmuradoras. Isso quer dizer que, como eles moravam em volta do tabernáculo, no arraial, ou seja, nas extremidades, isso mostra que também hoje, em nossos dias, por comparação, nós moramos também em redor do tabernáculo do Senhor. Nós temos a igreja, o santuário, o templo onde nós adoramos a Deus, e nós moramos em redor. E formamos o arraial do povo de Deus, em volta do santuário de Deus. Justamente nos locais onde nós moramos, é que se torna o centro das murmurações. E por isso que nós devemos ter muito cuidado com respeito ao que falamos dentro de casa. Muitas vezes nós nos queixamos, murmuramos, falamos coisas erradas, e as pessoas têm uma impressão errada do que é ser um cristão. Isso quer dizer que o grande perigo está em nossas casas. Porque hoje em nossas casas nós nos queixamos de tudo. As pessoas se queixam hoje se a roupa não estiver passada dentro de casa. As pessoas reclamam se os sapatos foram deixados jogados dentro da casa ou no meio da sala. As pessoas se queixam se a comida está salgada. As pessoas se queixam se o banheiro está sujo. As pessoas se queixam se ninguém lavou o carro. As pessoas se queixam se a televisão ficou ligada a noite inteira. As pessoas se queixam que deixaram as tampas das panelas abertas. As pessoas se queixam se a louça da pia ninguém lavou ainda. As pessoas se queixam se a camisa está mal passada. As pessoas se queixam porque não estão encontrando o tênis. As pessoas se queixam porque deixaram um monte de lixo dentro do carro.
As pessoas se queixam porque deixaram o cachorro no quintal e ele sujou todo o quintal. As pessoas se queixam porque deixaram o portão aberto. As pessoas se queixam porque a telha está quebrada, está vazando água dentro de casa. As pessoas se queixam porque a roupa ficou muito tempo na máquina e gastou muito sabão. As pessoas se queixam de milhares de outras coisas. E nós nos queixamos dentro de casa. Isso quer dizer que a nossa casa se tornou um centro de murmuração. A queixa é uma espécie de murmuração, ou a murmuração é uma espécie de queixa. A pessoa está descontente com alguma coisa e por isso então a pessoa acaba emitindo uma queixa, acaba se tornando uma pessoa murmuradora. Salomão diz assim que é melhor morar num porão ou num sótão sozinho do que morar com uma pessoa que reclama o tempo inteiro, porque ninguém aguenta. Uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro. A pessoa que reclama, ela fecha os olhos se o sol sair e lacrimeja os olhos se começar a chover. O murmurador, o queixoso, ele reclama de tudo. Na hora que ele vai sair de casa, o tempo está ensolarado. Quando ele sai na rua, o tempo fechou, a pessoa reclama. Meu Deus, tem que voltar a pegar uma blusa, a pessoa reclama. Esqueceu o celular e já vai um palavrão e a pessoa se queixa também. Então, a queixa, ela se tornou um hábito normal para o ser humano hoje em dia. E um espírito descontente, que é a pessoa que se queixa, é uma pessoa descontente. Um espírito descontente causa desprazer para Deus. Por isso que é importante que a pessoa coloque em ordem os seus sentimentos, para que ele possa então aprender a dominar a questão da queixa, da murmuração. Nós podemos concluir que Deus ele não gosta de uma pessoa que se queixa o tempo inteiro. Nós podemos concluir isso de nós seres humanos e nossos dependentes. Quando você coloca na mão do seu dependente ou de uma pessoa da família alguma coisa, a pessoa reclama. Então a pessoa diz, me empresta o carro que eu quero ir ali na padaria. Aí quando chega a pessoa diz, esse carro tá uma porcaria. Quer dizer, você emprestou o carro, a pessoa reclamou. Você gasta tempo, comprar um presente para a pessoa, vai no shopping, gasta um tempo, gasta o dinheiro. E quando você dá o presente, a pessoa faz uma cara feia e diz que porcaria. Você se sente amargurado, chateado com isso. Quando a pessoa para na frente da sua casa e bate na porta ou toca a campainha, e você vai atender, a pessoa fala, o senhor tem alguma coisa que possa me dar? Ou a senhora tem alguma coisa que possa me dar? Aí você vai lá dentro de casa e fala, o que eu vou dar para essa pessoa? Ah, esse pacote de macarrão aqui. Ou deixa eu dar uma coisa para a pessoa comer agora. Vou pegar aqui 2 bananas, esse pãozinho de ontem, mas está bom ainda, vou colocar nesse saquinho. Na hora que você vai entregar para a pessoa abre a sacola, olha e diz, só tem isso para me dar? Você não quer essa porcaria não? E joga no meio da garagem. Você fala, peraí, eu estou te fornecendo as coisas, você está reclamando? Nós nos sentimos chateados quando nós fazemos o bem para uma pessoa e a pessoa reclama do bem que é feito. E o que dizer com respeito a Deus? Que nós não merecemos bem nenhum das mãos divinas e ainda reclamamos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, ou quando saíram do Egito, no deserto. Eles começaram a reclamar, mesmo tendo todas as bênçãos e a proteção divina cuidando de todos eles. Queridos, se o homem quiser se queixar, a Bíblia recomenda só uma coisa que a pessoa pode se queixar. Está no livro de Lamentações, por incrível que pareça. Lamentações foi um livro escrito pelo profeta Jeremias. Ele foi chamado de o profeta chorão. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz assim esse texto. De que se queixa, pois, o homem vivente? Uma pergunta. De que se queixa, pois, o homem vivente? E a resposta é, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É a única coisa que a Bíblia recomenda a pessoa se queixar. A pessoa se queixar de ter cometido pecados e ofendido a Deus. Quer reclamar? Reclame de ter sido um pecador durante a semana. Parece que essa verdade ela é seriamente esquecida. E quando nós vemos, nós já estamos se queixando de alguma coisa ao nosso redor. Nós podemos, no entanto, dizer que independente dos motivos que nós tenhamos para reclamar de qualquer coisa, nós precisamos aprender e que o conselho divino é que nós devemos dar graças por tudo a Deus. Houve um homem no passado, do rei Davi. Davi, ele tinha muitos motivos para se queixar. Davi era um menino simples, um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhinhas do seu pai. No campo, tranquilo, sossegado, tocando a sua harpa. Até que um dia o seu pai disse, seus irmãos estão na guerra, você vai levar ali alguns pães e uvas
passas para que eles possam então comer. E veja como eles estão lá e me tragam um relatório. Davi saiu na direção de onde estavam os irmãos. Quando Davi chegou, Davi viu o gigante Golias insultando o exército de Deus. Davi ficou ali surpreso, porque ninguém se aventurava a enfrentar aquele homem. Mais de um mês aquele homem desafiando todo dia e ninguém se apresentava. E Davi disse, ninguém vai enfrentar esse gigante? O irmão de Davi disse, cala sua boca, seu moleque. Você veio aqui fazer o quê? Dar palpite? Volta para casa. Davi foi até o rei e disse, majestade, rei Saul, se o senhor quiser eu luto com esse gigante. O rei colocou uma armadura em Davi. Davi não podia nem andar com aquela armadura, porque ele não era um guerreiro, era um menino que cuidava de ovelha. Ele disse, não precisa não, majestade, eu sei como lutar com esse gigante. Davi matou o gigante Golias. E a partir disso a vida de Davi virou um inferno. Porque Davi foi assim, alvo assim, dos ciúmes do rei. Porque Davi foi colocado num cargo depois e acabou tendo sucesso. E as cantigas que aconteceram no reino trouxeram ciúmes para o rei Saul. E o rei Saul disse, daqui a pouco vão pegar o trono e dar para ele. Então Saul começou a perseguir Davi. A vida de Davi virou um inferno. Ele nunca mais pôde voltar para a casa dele. Viveu pelas montanhas, pelas cavernas, fugitivo. Todo canto tinha uma guarnição de soldados procurando por Davi. Davi viveu uma vida de cão. E Davi tinha motivos para reclamar. Sabe o que esse homem fez? Salmo 103, verso 1, depois do verso 10. Aliás, eu recomendo que se você tem o hábito de reclamar muito, leia o Salmo 103. Você vai ficar impressionado com as palavras de Davi quando escreveu o Salmo 103. No verso 1 diz assim, Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No verso 10, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Davi disse, meu Deus, eu estou contente, estou feliz, estou bendizendo o teu nome, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Já pensou se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados? Um monte de gente que ia cair morto no meio da rua, pessoas entrando na igreja caía morta na porta da igreja, pessoa no púlpito caía morta, a pessoa pecadora. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, Davi estava dizendo, Senhor, eu bendigo o teu santo nome, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ainda bem, que Deus é de uma misericórdia extrema. Mas no caso do povo de Israel, Deus teve que executar assim, um juízo contra aquele povo, porque a murmuração era muita. Eles murmuravam de tudo. E por isso é perigoso a pessoa se tornar um murmurador. Porque Deus pode nos tratar de repente de acordo com os nossos pecados. Quando eu era menino, eu tinha um costume assim de ajudar meu pai. Meu pai era criador de patos. Ele criava quase 200 patos no quintal. Depois ele vendia esses patos, era um tipo de fonte de renda. Ele vendia ovos de pata para a vizinhança toda. E durante assim, uns 10 anos ele fez uma criação enorme de patos. Havia mais de 200 patos no quintal. Mas quando chegava no final do ano, meu pai tinha um costume. Ele dizia assim, Gilberto, veja, fique de olho. O primeiro patinho que nascer vai ser chamado o pato da família. E então eu ficava de olho. Quando chocava os ovos e um patinho nascia, eu gritava, pai, esse aqui é o primeiro que nasceu. Meu pai dizia, traga para cá, Gilberto. Eu trazia aquele patinho novinho, colocava em cima da mesa. Meu pai pintava a cabeça dele com uma tinta chamada anilina, uma tinta vermelha ou azul, o que tinha disponível. E esse passava a ser o pato da família. Era obrigação de todo mundo cuidar do pato da família. Esse pato era cevado e cuidado o ano inteiro. E quando chegava no Natal, matava-se esse pato para comê-lo assado com batatas. Era assim, o pato da família. E do meu pai, quando ele trabalhava, ele era vendedor ambulante. Ele vendia espanadores de espanar pó. E ele então saía para vender de manhã e chegava geralmente umas 5 horas da tarde. Ele tinha um costume. Ele pegava uma bacia bem grande, colocava farelo de trigo na bacia, colocava água, fazia aquela espécie de um pirão. E ele então ia lá no quintal, e ele então chamava os patos para vir comer aquele farelo de trigo. Ele tinha um jeito peculiar que eu me lembro até hoje. Eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos de idade. Mas ele fazia um som com os lábios, ele fazia... E os patos conheciam aquele som. E aquele monte de pato vinha ali para receber a porção de farelo. E o meu pai procurava o pato da família, que tinha a cabeça pintada, e colocava uma porção maior para o pato da família. Sempre com cuidado.
Pois uma tarde, eu me recordo que eu estava na frente de casa, morava num terreno muito grande, terreno que tinha quase 3.000 metros. Era uma espécie de um campinho de futebol que jogava bola com a molecada toda tarde. Então eu estava sentado às 3 da tarde, esperando a meninada chegar, que chegava geralmente umas 4 horas, alguns saíam da escola, a gente começava o jogo ali em torno de umas 5 horas da tarde. Umas 3:30 eu estava sentado no campinho. E eu estava com uma coisa que eu havia, assim, ganho de um amigo, que era um estilingue. Pois esse estilingue estava em minhas mãos. E enquanto eu estava com esse estilingue, eu vi o pato da família passando ali com aquele andar cadenciado de pato. Eu pensei, será que minha pontaria está boa? Eu peguei uma bolinha de gude que tinha no bolso, coloquei ali no estilingue e eu então mirei no pato. E então, com toda a precisão, eu soltei aquele estilingue e a bolinha foi certeira na cabeça do pato. Minha pontaria estava melhor do que eu pensava. E então eu vi quando o pato estribuchou e caiu morto. Me deu gelo no coração. Eu havia matado o pato da família. Isso significava que eu teria uma surra ganha. Já era assim certo que eu estaria levando uma surra. Eu peguei rapidamente o pato da família, corri atrás do banheiro, abri um buraco com as mãos e enterrei o pato. E fiquei lá no campinho esperando a molecada para jogar bola. E de olho na rua para ver o meu pai que viria logo para dar comida aos patos. E então eu percebi, quando estava jogando bola, eu disse para a molecada, deixa eu jogar no gol que eu estou meio hoje indisposto, e fiquei no gol. Mas era para ficar de olho no meu pai. Meu pai chegou, entrou lá pelo cantinho dele, colocou as coisas dele lá, pegou a grande bacia, fez o farelo, passou a chamar os patos vieram todos para comer, e ele procurou, assim, visualmente o pato da família. E eu percebi, ali estava jogando no gol, eu percebi quando ele disse para minha mãe, Rita, cadê o nosso pato? Minha mãe disse, está por aí, eu vi o pato agora à tarde aí, deve estar por aí. E meu pai andou no meio dos patos procurando o pato da família, o pato com a cabeça pintada, que o identificava como o pato da família. Ele ficou frustrado porque não encontrou o pato ali no meio daquela pataiada. E então ele disse, Rita, será que alguém roubou o pato? Minha mãe disse, não, Cícero, está aí o pato, eu vi o pato agora mesmo até às 3 da tarde, estava lavando roupa, o pato estava por aí. Meu pai disse, só se algum animal, algum rato, era muito comum, ratazanas, eles atacavam os patos e geralmente mordiam a garganta dos patos, a gente encontrava pato morto no meio do mato. Meu pai deu uma volta naquele terrenão grande, vendo as moitas, procurando o pato e não achou. Voltou arrastando os pés e disse, Rita, eu acho que roubaram o nosso pato. Minha mãe disse, não é impossível, o pato estava por aí. Meu pai disse, só se alguém matou. Quando ele falou isso, meu coração gelou. Só se alguém matou. E meu pai perguntou, você viu alguém com alguma espingarda de chumbinho, estilingue? Minha mãe disse, eu vi Gilberto essa tarde com um estilingue na mão. Meus irmãos, meus amigos, eu estava no gol, quando meu pai deu aquele grito, Gilberto! Me deu um gelo no coração. Eu disse para meus amigos, para o jogo. Na minha casa eu tinha um costume. Meu irmão mais velho, ele nunca tomou a surra do meu pai. Porque quando meu pai ia bater nele, ele sumia, ele desaparecia. Uma vez meu pai quis bater nele, ele escapou, ficou na casa de um primo 2 dias, até a raiva do meu pai acalmar. Mas eu tinha um costume. Para mim, surra era uma coisa passageira. Então eu disse para meus amigos, para um pouquinho só. Eu vou lá em casa tomar uma surra, volto já já. Todo mundo deu risada, ficou aguardando. Eu fui lá em casa, meu pai disse, Gilberto, cadê o estilingue que você tem? Ele disse, não, cadê o estilingue, Gilberto? Eu fui lá, onde eu estava, peguei o estilingue e disse, pai, está aqui o estilingue. Você vai me contar tintim por tintim o que você fez com esse estilingue. Eu disse, pai, aconteceu uma tragédia. Eu estava sentado no campinho essa tarde. Estava testando o meu estilingue, pai, se a borracha estava boa. Eu botei uma bolinha aqui na pelica do estilingue. E pai, sabe o que eu fiz? Eu estiquei. Com o calor do sol, minha mão suada. De repente, pai, a bolinha escapou da minha mão no estilingue. Ia passando o pato da família, batendo na cabecinha dele e morreu. Meu pai disse, Gilberto, onde está o pato? Eu disse, está ali, pai. Me mostre, me pegou pela orelha, a molecada toda olhando, me pegou pela orelha, levou até onde eu identifiquei, atrás do banheiro. Ele disse, cadê o pato? Eu cavei com as mãos, mostrei o pato morto para ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou pelos pés do pato, o pescoção do pato esticado, morto. Ele pegou aquele pato e bateu, me deu uma surra com o pato ali na frente de todo mundo. Foi um mico geral.
Todo mundo dando risada. Eu voltei para jogar bola com o corpo todo doendo. E disse para meus amigos, continua o jogo. Mas foi uma gozação geral. Naquele dia meu pai me fez pagar o pato novo e o pato velho. Eu paguei o pato. Meu pai me tratou de acordo com o meu pecado. Davi estava dizendo, Senhor, eu estou bendizendo ao Senhor, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ainda bem que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Porque uma pessoa descontente poderia receber das mãos de Deus, assim, uma retribuição imediata. Mas Davi dizia, Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. O povo de Israel recebeu uma retribuição porque reclamou muito. O povo de Israel tinha, por exemplo, o maná, tinha, por exemplo, carne que Deus mandou através de codornizes, mas o povo respirava por pepinos, por peixes, por melões, por cebola. No livro de Números, capítulo 11, verso 5, diz assim, o povo dizendo para Moisés, Moisés, por que você nos tirou do Egito para a gente morrer nesse deserto com fome? E no verso 5 diz assim, nós nos lembramos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Infelizes, eram escravos, tomavam chibatada nas costas, trabalhavam duro de sol a sol, e agora diante de Moisés, eles então contando vantagem, nós nos lembrávamos dos peixes e dos pepinos que nós comíamos de graça no Egito. Queridos, o espírito descontente, ele é prejudicial a nós mesmos, pois nos impede da gente desfrutar até uma bênção que Deus está nos dando. Eu me lembro que num bairro aqui de São Paulo, uma senhora estava com o marido andando numa tarde de domingo fria, garoando, aquele frio cortante. E aquela mulher agarradinha no braço do marido, andando pela calçada, e num canto lá na frente, um fusquinha. Dentro dele, uma senhora e o marido dela. E a mulher reclamando com o marido. Marido, mas você com esse carro velho, eu estou morrendo de vergonha de andar nesse carro. E ele dizia, meu bem, tenha calma, o carrinho pelo menos serve para levar a gente para lá e para cá. Que serve o quê? Esse carro está caindo aos pedaços, eu tenho vergonha dele. A mulher que estava andando na calçada no frio, olhou para o marido e disse, meu bem, que fusquinha ajeitado, eu daria tudo para ter um fusquinha desse. E olhou para dentro do fusquinha para a mulher e o marido dela. A mulher, quando viu aquela senhora na calçada, olhando para ela, disse, meu Deus, que mico, virou até o rosto. Os outros estão até reparando na gente. Percebeu? A que estava dentro do carro, descontente, murmuradora, não aproveitava a bênção que ela tinha na mão. Por isso é importante que nós possamos dominar esse espírito de descontentamento. Os israelitas, eles não aproveitaram nem as bênçãos que Deus estava dando. Eles chegaram a dizer que o maná, que foi chamado de o pão dos anjos, era um pão nojento. E diz aqui no livro de Números, capítulo 21, verso 5, diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não tem pão e não tem água, Moisés, e a nossa alma tem fastio, está enjoada deste pão tão vil. A palavra vil no original quer dizer nojento. O povo reclamou e disse, nós estamos cansados, enjoados desse pão nojento chamado maná. O espírito descontente nos impede de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Há uma história que nós podemos lembrar agora, da rainha Esther, na corte do rei Assuero. Lá tinha um homem, o primeiro-ministro, chamado Amã. Amã era um homem poderoso, o primeiro-ministro. Quando Amã passava, todo mundo se inclinava perante ele. Senhor Amã, bom dia. Senhor Amã, boa tarde. Senhor Amã, que o Senhor tenha longa vida. Todo mundo fazia uma reverência. Mas quando Amã passava na porta do palácio, tinha uma pessoa que não fazia nenhuma reverência para ele. Era o judeu Mardoqueu ou Mordecai. Na hora que Amã passava, Mardoqueu simplesmente olhava para ele e dizia, boa tarde, senhor Amã. E Amã olhava para ele com um certo ódio. E dizia, quem é esse cão danado que não se dobra, não me reverencia? E disseram para ele, Mardoqueu, o judeu. E Amã começou a nutrir um ódio por Mardoqueu. Um dia, Amã foi convidado para um jantar, um banquete, junto com a rainha, junto com o rei, no local, no palácio, nos aposentos da rainha Esther. E esse homem chamado Amã, veja que a pessoa descontente, ela até perde o que ela tem.
Amã reuniu a família à noite. E ele disse essas palavras que estão no livro de Esther, capítulo 5, verso 12 e 13. Diz assim: e quando chegou a noite, Amã disse para a sua família: tampouco a rainha Esther a ninguém convidou junto com o rei para o banquete que ela tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã eu estou convidado para jantar com a rainha juntamente com o rei. Verso 13. Disse Amã para a sua família: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado na porta do palácio. Sabe o que a esposa de Amã disse? Por que você não faz uma forca e manda enforcar esse infeliz? E Amã disse: boa ideia, eu vou fazer a forca e mandar enforcar esse infeliz. Vou dar um jeito de manipular as coisas para esse infeliz ser enforcado. Todo mundo conhece a história. No final das contas, Amã perdeu tudo e acabou sendo enforcado na forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. Um espírito descontente perde até aquilo que a pessoa tem. Queridos, o espírito descontente levou o filho pródigo da parábola que Jesus contou a pegar os bens do pai e a dissipar todos os bens, gastar tudo e até envergonhar o nome do pai. Porque ele era um jovem descontente. Eu preciso da parte da herança que o Senhor pode me dar em vida. E com isso desprezava o pai. Tipo assim: eu prefiro o Senhor morto do que vivo. Me dá a herança. Era um rapaz descontente. Geralmente o espírito descontente leva as pessoas à rebeldia, à falsidade e a toda sorte de pecados. Alguém disse com sabedoria que um cristão murmurador é uma maçã azeda no pomar de Deus. E eu acredito nisso. O espírito descontente mostra que a mente, o coração da pessoa precisa ser modificado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. É preciso permitir que o Espírito Santo faça uma modificação, senão a pessoa vai ficar a vida inteira murmurando. E olha, queridos, o tema é: quem ama não reclama. E a pessoa não pode ser um murmurador, um queixoso, um lamentador a vida inteira. Somente a graça divina é capaz de mudar o nosso coração, de transformar murmuração em gratidão, em palavras de louvor. Para que isso aconteça, precisamos permitir que Deus faça 3 coisas em nossa vida. A primeira coisa, precisamos permitir que Jesus nos dê contentamento com aquilo que nós temos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com aquilo que vocês têm, porque Deus disse: nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Pode dizer amém aí para essas palavras. O Senhor Deus está nos dizendo: sejam os vossos costumes sem avareza. Não queira demais, não queira guardar só para si, porque Deus disse: eu não vou desamparar você, eu não vou abandonar você, eu nunca vou te deixar. É importante permitirmos que o Senhor Jesus, Ele nos dê contentamento com as coisas que nós temos. Porque isso vai, tirar de nós as ambições egoístas. Uma pessoa com ambição egoísta, ele só quer mais. Ele atropela todo mundo. Ele nem percebe quem está precisando, somente ele só pensa em si mesmo. É o chamado egocentrismo. A pessoa é o centro de tudo que a pessoa faz. Havia um casal que estava na Inglaterra. Tinha um pequeno hotel na beira da estrada. Era um casal simples, poucos clientes, viviam de forma modesta. Quando chegou uma tarde, um grupo de marinheiros, mais ou menos uns 50 marinheiros, apareceram na porta daquele hotel. Aquele homem ficou impressionado. Chamou a esposa e disse: nós temos aí um monte de rapazes e pelo jeito eles querem comer alguma coisa, vamos preparar a cozinha. O homem foi lá e disse: senhores querem alguma coisa? Ele disse: claro, queremos, entrem por favor. E todos entraram e disseram: nós queremos apenas um lanche desse um deles. Queremos um lanche para todo mundo. O senhor pode preparar lanche, por favor, e suco para todo mundo? Alguma bebida que nós possamos beber? E aquele homem passou a servir aqueles moços. E eles então fizeram uma algazarra natural de pessoas que estavam voltando de viagem e iam para os seus lares. Estavam felizes. E então, quando todos comeram, aí então um deles disse: bom, gente, é hora da gente ir embora. Moço, por favor, quanto é a conta? E o dono do hotel fez a conta e disse: olha, é simplesmente 200 libras esterlinas. Então um deles disse: quem é que vai pagar? Um rapaz de barba, de chapelão, disse: deixa comigo a conta. E todo mundo aplaudiu. Ele foi até o balcão e disse: quanto é, senhor? Ele disse: 200 e tantas libras esterlinas. O rapaz abriu uma bolsinha, tirou uma moeda de ouro
que valia mais de 500 libras e colocou em cima do balcão. O homem olhou e disse, mas eu não tenho troco para isso, me perdoe, mas eu não tenho troco para isso. O rapaz disse, não precisa troco, é pela bondade do senhor e sua senhora de nos atender, pode ficar com a moeda. Todo mundo aplaudiu e disse, muito bem, esse é o nosso amigo, esse vale a pena. Mais uma salva de palmas para ele e todo mundo aplaudiu. O rapaz que deu a moeda e pagou a conta disse para o hoteleiro, o senhor teria um quarto que eu pudesse passar essa noite? E disse, minha mulher, tem um quarto pronto? Temos quarto pronto sim. E então o rapaz disse, então eu vou passar essa noite aqui. Quando o rapaz disse isso, todos os colegas se aproximaram do balcão e disseram, não, você está brincando. Nós combinamos, vamos todo mundo junto. Você não pode ficar aqui. Ele disse, gente, eu estou cansado demais, minhas pernas estão cansadas, eu não aguento mais andar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir essa noite e amanhã eu alcanço vocês. Tranquilo, eu sei onde vocês vão estar. E houve aquela murmuração, os colegas disseram, esse camarada estraga prazer mesmo. E ele disse, olha, não adianta vocês insistirem, eu já tomei a decisão, eu vou dormir essa noite aqui. Se alguém quiser dormir aqui também comigo, e eles ficaram reclamando e foram embora, deixaram o rapaz lá. O rapaz disse, onde eu posso então me alojar? A mulher mostrou o quarto para o rapaz, havia ali toalha, havia ali um local para ele tomar banho. Ele tomou um banho, se colocou a roupa de dormir, mas antes de dormir disse, moço, faz o seguinte, eu vou sair muito cedo, talvez eu saia umas 4 horas da manhã para alcançar meus amigos. Eu vou já pagar a estadia, quanto é? Apenas 20 libras. Ele pegou e colocou, abriu a bolsinha e colocou outra moeda de ouro em cima do balcão. O homem disse, você está brincando, eu não tenho troco. Ele disse, não, pode ficar com a moeda de ouro. Os senhores são tão bondosos que eu gostaria de presentear os senhores. Eu vou dormir, boa noite. E quando foi, então, ali por umas 3 horas da manhã, o marido acordou a esposa. Mulher, é a nossa chance de a gente sair dessa miséria. Como sair? Como? Com 2 moedas de ouro? Você ficou doido? Mulher, 2 moedas de ouro? O quê? Você não viu que o rapaz está com a bolsa cheia de moeda de ouro? Então, mas é dele se ele estiver vivo, se ele estiver morto, é nossa. Mas cala a boca, mulher. É por isso que eu não vou para frente na vida, você não me apoia em nada. Vai lá dentro, pega a peixeira, aquela facona grande. A mulher disse, mas o que você vai fazer? Cala a boca. O homem pegou a faca, entrou no quarto sorrateiramente, porque tinha uma segunda chave, esfaqueou o rapaz que estava dormindo, enrolou num tapete, e ele e a esposa levaram longe numa praia, enterraram o corpo lá. Quando chegou de manhã, eles tiveram uma surpresa. Aqueles rapazes que haviam tomado lanche, voltaram no hotel, e disseram, queremos tomar outro lanche, por favor, nos ajude aqui. E entraram no hotel e foi aquela bagunça. E então um deles disse, senhor, cadê o nosso amigo Dorminhoco? Arranja um balde com água fria, vamos dar um banho nele no quarto para ele aprender a não deixar a gente sozinho. O homem disse, seu amigo não está aqui? Seu amigo foi embora? Como assim foi embora? O rapaz se perguntou, se aproximou do balcão e disse, foi embora? Não, tem alguma coisa errada. Será que não foi outro hóspede que saiu? Não, ele pediu para acordar às 4 da manhã e foi embora, disse que ia encontrar vocês. Os amigos se entreolharam, como a dizer, tem alguma coisa errada. Todos se aproximaram do balcão e o mais velho disse, senhor, o senhor não está enganado? O nosso amigo não está por aí, não? O homem se lembrou e disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui está o pagamento do rapaz. Uma moeda de ouro pela comida de ontem vocês tomaram e uma moeda de ouro pela estadia do rapaz. Ele foi embora. Os amigos se entreolharam e um deles disse, o senhor vai me perdoar? O senhor tem dado para ser o meu pai. Eu vou dizer com todo carinho, não pode ser verdade o que o senhor está falando. Ele chamou a mulher e disse, meu bem, vem cá. Fale para os rapazes, cadê o rapaz que estava aqui? A mulher abaixou a cabeça e disse, ele foi embora. O rapaz mais velho disse, senhor, senhora, me permita fazer uma pergunta. Vocês tiveram algum filho na vida de vocês? A mulher abaixou a cabeça e disse, eu tive um menino que com 11 anos, ele foi para o mar e se perdeu no mar. Morreu no mar. O homem abaixou a cabeça e disse, sentimos muita falta do nosso pequeno Jean. Aquele rapaz se aproximou e disse, moço, o filho de vocês não morreu. O filho de vocês foi levado por pessoas maldosas, mas ele conseguiu fugir. E ele se tornou um marinheiro muito experiente. Se tornou um homem muito rico. Ele era muito habilidoso nos negócios. Ele é o nosso capitão, o nosso chefe. Ele tem uma esquadra de 20 navios, é um dos homens mais ricos de Londres. E ele disse que ia voltar para casa para ver vocês, o pai e a mãe. E como já faz muito tempo, ele estava de barba e chapéu, vocês não reconheceram ele. Ele disse inclusive, olha, vamos tomar lanche lá
e eu vou fazer uma cena que eu vou dormir e vocês fiquem insatisfeitos, vão embora, mas de manhã vocês voltem. Eu quero fazer uma festa com vocês e eu quero me revelar para o meu pai e minha mãe e quero levá-los para morar comigo, dar a vida que eles merecem. O homem que ficou aqui ontem, moço, era o seu filho que há muito tempo estava desaparecido. Quando o rapaz disse isso, aquele homem e aquela mulher se abraçaram num choro convulsivo por causa da ambição egoísta. Mataram o próprio filho. Contentai-vos com aquilo que vocês têm, diz a palavra de Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza. Segunda coisa que Deus faria para que nós não fôssemos mais murmuradores. Ele nos daria moderação nos desejos desta vida. É o seguinte, existiu no palácio do rei Salomão um homem chamado Agur. Era um homem que servia Salomão. O livro de Provérbios, do capítulo 30, foi escrito por Agur. Agur escreveu uma coisa impressionante, que serve para nossa vida hoje em dia. Provérbios 30, verso 8. No verso 7 diz assim, Senhor, antes que eu morra, eu quero que o Senhor faça duas coisas por mim. E no verso 8, Agur escreveu o seguinte, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas eu quero que o Senhor me dê o meu pão de cada dia. E no verso 9 ele diz assim, para que, se eu crescer muito, eu não venha a te abandonar. Eu só quero o meu pão de cada dia. Sabe o que é isso, gente? É moderação nos desejos desta vida. Só Deus pode fazer isso conosco, nos dar moderação nos desejos dessa vida. Há pessoas que querem sempre estar trocando as cortinas, trocando os móveis, trocando isso, trocando aquilo, e acabam se enfiando em dívida, porque não tem moderação nos desejos dessa vida. É preciso ter moderação no desejo dessa vida. Quantas pessoas passando hoje dificuldade e pensando, meu Deus, eu ganhei tanto dinheiro, por que eu não guardei? Agora eu tenho que pedir emprestado, quando eu tive tanto. É assim mesmo. Fácil vem, fácil vai. As pessoas não pensam muito em guardar, em fazer uma reserva. Moderação nos desejos dessa vida, Deus pode colocar em nossa vida. Terceiro lugar, a graça de Deus nos daria resignação de aceitarmos, sabe o quê? A vontade divina. Nossas palavras precisam ser como as palavras de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade, ó meu Pai. Queridos, muitas vezes nós reclamamos de coisas que não deveríamos reclamar. E a gente reclamando pensa que está atingindo Deus. O imperador César fez um banquete para 1000 convidados, aquela mesona extensa. Os garçons servindo as pessoas. Na hora do almoço, o tempo fechou, o vento soprou, o sol desapareceu e uma chuva caiu que estragou o almoço de todo mundo. O imperador César ficou muito zangado. Ele disse para os arqueiros, quero que vocês, botou 1000 arqueiros, um do lado do outro. Eu quero que vocês peguem os vossos arcos e joguem flechas contra o Deus do céu. Eu quero que ele saiba que eu não gostei dessa chuva que ele mandou. Os 1000 arqueiros retesaram os seus arcos e mandaram flechas para cima. As flechas subiram até não conseguir mais subir. E em seguida as flechas voltaram para o chão e feriram a muitos dos que estavam ali embaixo. Isso quer dizer que quando nós murmuramos contra Deus, nós não atingimos Deus. Nossas murmurações se voltam contra nós. Nós é que somos atingidos. Portanto, é preferível ser mudo do que ser um murmurador. É perigoso a gente brigar, contender com um Deus que é puro amor. 1 João 4, verso 8 diz, Deus é amor. Mas Hebreus 12, 29 diz assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É muito ruim quando a pessoa briga contra Deus. Deus é amor, misericórdia, mas ele também é um fogo consumidor. Foi isso que o povo de Israel no deserto não entendeu. Reclamou tanto, se queixou tanto, brigou tanto com Deus, que Deus teve que executar um juízo contra aquele povo. Devemos saber que a queixa, o descontentamento, é uma espécie de rebelião, de desobediência. A pessoa que murmura é uma pessoa rebelde. E a pessoa rebelde, ela é vista por Deus como uma pessoa muito pecadora. Olha o que diz 1 Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então a pessoa que reclama o tempo inteiro é uma pessoa rebelde. E uma pessoa rebelde é vista por Deus como se fosse um bruxo, um feiticeiro, uma pessoa que trata direto com o diabo. Isso é um pecado de primeira grandeza. Porque a rebelião, diz Samuel, é como o pecado de feitiçaria. A pessoa que murmura é um rebelde. O rebelde é visto por Deus como um feiticeiro. E isso Deus não suporta.
Portanto, diante de tudo que nós estamos escutando, temos que ficar alerta, pois o murmurador é visto por Deus como uma pessoa assim rebelde, uma pessoa que está tratando direto com o diabo. E não podemos ser vistos por Deus assim. Os murmuradores estão sempre nas extremidades do arraial, sempre dando aos de fora uma impressão errada da vida cristã. O que é que seu vizinho tem escutado? Qual é a impressão que ele tem de sua vida cristã? Da sua pessoa como uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que murmura o tempo inteiro é uma maçã azeda no pomar de Deus. Eu relembro a história daquele homem que plantou um pomar de maçãs e depois encontrou um amigo e por 3 vezes convidou um amigo. E o amigo sempre dando uma desculpa, não posso agora, vou fazer compra, minha mulher me chamou, estou com a barriga assim ruim, deixa para depois. Até que finalmente na 4ª vez o dono do pomar disse, escuta, parece que você está evitando vir no meu pomar, por quê? O rapaz disse, olha, sabe de uma coisa, eu vou ser sincero com você, eu não quero provar essa porcaria mais que você tem aí no seu pomar. Por quê? Porque outro dia eu passei por aqui, vi essa beirada aqui, um monte de macieira, e macieiras bonitas, vermelhinhas, eu subi aí no muro, peguei uma maçã, quando eu mordi, ó, sinceramente, isso é um lixo. Parece que é uma mistura de jiló com limão. Que coisa horrível essa sua maçã. Então, todas as vezes que você me chamar, eu vou dizer, não, eu vou dar uma desculpa. O dono do pomar disse, eu já imaginava que algo desse tipo pudesse ter acontecido. Deixa eu me explicar. Quando eu plantei esse pomar, eu fiquei com medo que a molecada roubasse as maçãs. Eu fui no interior, comprei mudas de maçã selvagem e plantei em volta de todo o pomar. As macieiras assim cresceram, os frutos vieram. E então a molecada vem sempre roubar maçã. O que eles fazem? Quando eles pegam as maçãs da beirada e eles provam, eles veem que é uma maçã azeda, horrível. E eles não vão lá no meio do pomar para pegar as maçãs, porque lá estão as deliciosas, as açucaradas, doces como mel. Venha comigo. O amigo foi e se deliciou e levou para casa muitas maçãs. Querido, um cristão que murmura, ele é uma maçã azeda no pomar de Deus. Por isso, a pessoa que murmura são as pessoas mais vistas. Muitas vezes eu chego numa igreja, eu vejo pessoas lá de fora da igreja, eu vejo que tem gente murmurando, tem gente reclamando, tem gente no cantinho falando alto. Geralmente são os queixosos. E essas pessoas queixosas, elas nunca ajudam na solução dos problemas. Pelo contrário, elas são os problemas de uma comunidade. Poderíamos, nesse instante, considerar então uma pergunta para a nossa reflexão. Onde eu estou como cristão na casa de Deus? Estou no centro como um cristão doce, abençoado, abençoador? Ou eu estou nas beiradas do pomar de Deus como um cristão azedo, que só sabe reclamar? Que tipo de cristão eu tenho sido, doce ou azedo? O apóstolo Paulo nos dá um conselho final. No livro de Filipenses 2, verso 14. Ele diz assim, meus irmãos, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. O murmurador, ele é o estopim de muitas brigas, de muitas contendas. Fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Eu espero que essa transmissão traga para a nossa vida espiritual este alento, essa vontade de modificar a nossa forma de ser. Muitas vezes nós murmuramos e acabamos sofrendo com a murmuração. Havia uma mulher que ela fazia pães, era o ganha-pão dela, a forma dela sobreviver. Ela preparava os pães, a massa do pão, aquela paciona de massa, de farinha, sovava a massa, deixava um pedacinho da massa num copo com água. A hora que aquela massa, aquele bolinho subia, a massa já estava descansando, estava pronta, ela sovava mais uma vez e colocava nas forminhas. E então levava para o forno. E no final de tudo sobrava um pouquinho de massa, uma beiradinha de massa. Ela pegava aquele pouquinho de massa, colocava dentro ali de uma forminha que parecia uma lata de pêssego já vazia e então colocava no forno. Porque todo dia, antes dela sair para vender os pães, um mendigo vinha à porta dela, batia na porta e ela pegava aquele pãozinho da sobra da massa e dava para o mendigo. E o mendigo dizia, obrigado senhora, Deus abençoe a senhora, vá com Deus meu senhor. E ele ia embora e todos os dias ele vinha buscar o pãozinho da sobra da massa. Um dia, essa mulher, ela levantou-se assim, já um pouco chateada da vida. Tinha vendido pouco no dia seguinte, sobraram alguns pães, algumas pessoas não pagaram, estava garoando e ela pensava em sair da rua, num local que não era asfaltado, e sujar os pés de lama, e começou a ficar insatisfeita e começou a reclamar.
E reclamou daqui, reclamou dali, e reclamou da sujeira, e reclamou da cozinha dela, e do fogão que não estava bom, e reclamou da massa, e sovou a massa, e ficou cansada, e reclamou que a massa não estava crescendo direito, e foi aquela murmuração o tempo inteiro, e aquela mulher ficou quase ali metade do dia murmurando. E quando ela pegou aquela massa que ficou pronta depois do dobro do tempo, colocou aquela massa, cada uma das forminhas para levar ao forno. O forno não quis pegar ali de primeira, ela reclamou de novo, até que finalmente ela fez o fogo se acender e começou a colocar as forminhas ali dentro do forno. De repente, ela se lembrou do pouquinho de massa que sobrou. Disse, ai meu Deus do céu, vinha esse infeliz também para pegar pão todo dia. Mas que coisa, que sina minha! Tem que alimentar esse homem todo dia com pão? Por que não vai pedir para outra pessoa? Eu tenho que dar pão para esse homem? Ô sina, ô cruz da minha vida, viu? E a mulher diz, daqui a pouco vem ele aqui pedir, todo dia pedir. Vai procurar emprego, trabalhar, vagabundo, fica aí pedindo pão na porta dos outros. Me ajudar ninguém quer, mas pedir de graça. E murmurou e falou. Ela disse, sabe uma coisa? Eu vou acabar com esse sofrimento hoje. Ela pegou e disse, esse infeliz vem todo dia na minha porta. Ela disse, eu vou fazer o seguinte. Pegou veneno de rato, colocou dentro do pão. E disse, come aí, vai comer no meio do mato, aí morre por aí. É enterrado como indigente, ninguém sabe nem do que morreu. E preparou aquela massa com o veneno de rato. Botou dentro da forma, colocou no forno. Quando tudo ficou pronto, ela tirou os pães. Daqui a pouco, palmas no portão, que ela olhou, o mendigo lá. Uma ira subiu dentro dela, motivada por aquela murmuração que ela havia feito. Diz, lá vem aquele infeliz, que coisa, viu? Não aguento mais isso, eu tenho que dar um jeito nisso. E aquela mulher então disse, vai ser hoje. Pegou o pão envenenado, colocou dentro de uma sacola. Quando ela ia sair, Deus tocou no coração dela. E ela parou por um instante e disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em tirar uma vida humana. Quem sou eu? Ela caiu ajoelhada, chorando, pediu perdão a Deus. Pegou o pão mais bonito que estava em cima da mesa, enrolou num pano de prato limpo, foi lá fora e disse para aquele homem, meu senhor, aqui tem o pão para o senhor. Todo dia era aquele pão pequenininho, o homem viu agora aquele pãozão, ficou com os olhos arregalados, ficou até com medo de estender a mão. A mulher disse, pega para o senhor. Ele olhou mais uma vez, é para mim? É, para o senhor, por favor. Ele estendeu a mão e disse, senhora, obrigado, Deus abençoe a senhora. Quer ficar com o pano? Não, leve o pano também, depois o senhor me devolve. O homem foi-se embora, virando para trás, deu um tchau assim meio com medo, e foi-se embora. A mulher disse, vá com Deus. Naquele dia, essa mulher sentiu uma paz no coração. Vendeu um pão a menos, mas quando chegou a noite, estava com a consciência tranquila. Arrumou suas coisinhas, preparou as coisas para o dia seguinte, e quando ia dormir, umas 10 da noite, alguém bateu no portão. Ela pensou, quem será? A fraca luz da rua iluminava um vulto de um homem no portão. Ela puxou a cortina e disse, pois não? Quem é? Ele disse, é aqui que mora a dona Maria Alice? Sim, é aqui. Quem é o senhor? E lá do portão uma voz disse, mãe, sou eu, mãe, seu filho. Quando ela ouviu aquela voz, ela abriu a porta correndo. Seu filho fazia 20 anos que estava longe de casa. Ela correu e disse, meu filho, correu para abraçar o filho disse, não mãe, eu não vou deixar a senhora me abraçar, sem que antes a senhora escute minha história e eu ouço o perdão dos seus lábios. Me perdoa mãe, fui embora de casa aos 15 anos, fui tentar a vida mãe, me bati por esse mundão de Deus aí, até que cheguei num lugar, mãe, me estabeleci, comecei a negociar, até que me tornei uma pessoa próspera, arrumei um sócio, fizemos uma loja de ferramentas de ferragem, mas o sócio me enganou, mãe, e acabou colocando a cidade inteira contra mim. Eu fugi, mãe, para não morrer linchado pelo povo da cidade. Eu estou caminhando, mãe, há mais de 30 dias. Mãe, quando eu cheguei nos arredores da cidade, aqui perto da sua casa, eu pensei, preciso encontrar minha mãe. Mas, mãe, eu estava tão cansado, comendo frutas pelo meio da rua, pelo meio do mato, mas eu estava muito fraco. Me assentei embaixo, perto da estrada e acabei desmaiando de fome. O sol estava muito forte, mãe. E eu nem sei quanto tempo fiquei desmaiado. Foi aí, mãe, que eu senti que alguém me arrastava. Uma pessoa me arrastava e me colocou embaixo de uma árvore. Eu fiquei ali, assentado. O homem pegou uma água, colocou na minha boca, eu fui beber na água, recobrei um pouco o sentido, mas eu estava muito fraco de fome. Foi aí, mãe, que eu vi a coisa mais bonita da minha vida. Esse homem abriu uma sacola, mãe, desembrulhou de um pano de prato bonito, um pão bonito, inteiro, foi pegando pedaços e colocando na minha boca.
até eu recobrar minhas forças. Mãe, tem gente boa nesse mundo, mãe. Eu vim aqui pedir o seu perdão. Quando a mãe escutou isso, ela não suportou. Abraçou o filho, disse, meu filho, está perdoado, meu filho. E começou a chorar muito. O moço abraçou a mãe e disse, mãe, não chora, mãe. Eu nunca mais vou abandonar a senhora. Somente ela sabia por que ela estava chorando. Se ela tivesse dado pão envenenado para aquele homem, ela teria morto o próprio filho. Quando nós murmuramos, nós não atacamos Deus. A murmuração volta-se contra a gente. Muitas vezes a murmuração é como essa folha de papel. Ela faz bastante barulho. Quando você faz bastante barulho, quando você murmura, você faz barulho. Tudo que você fala vira uma coisa barulhenta, todo mundo percebe, é aquele alvoroço. Mas você permitir que Deus tome o seu sentimento, a sua vontade, a sua vida, e Deus domine através da moderação, através do contentamento, através de você deixar fazer a vontade divina, Deus vai tornar a nossa vida, que parecia ser tão altiva, tão orgulhosa, como aquela folha lisinha em branco, e Deus vai então nos dar uma aparência de humildade, para que nós aprendamos o valor da vida. E depois que você aprende o valor da vida, o barulho desaparece. Percebeu? Porque você tem os sentimentos dominados. O grande Albert Einstein, ele disse uma vez uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, a vida é como uma bola. Se você jogar uma bola na parede, a vida vai se parecer com uma bola. Se for jogada uma bola azul, disse ele, ela voltará azul. Se for jogada uma bola verde, voltará verde. Se a bola for jogada fraca, vai voltar fraca. Se for jogada forte, vai voltar com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida, de forma que você não esteja pronto para recebê-la. Quando você murmura, você joga uma bola na parede da vida. E ela pode retornar para você com um impacto diferente. Albert Einstein disse o seguinte, olha, a vida não dá nem empresta. A vida não se comove nem se apieda. Tudo quanto a vida faz é retribuir e transferir para nós aquilo que nós lhe oferecemos. Deus abençoe você nessa transmissão. E você que assistiu. Compartilhe com seus amigos. Diga que tem no YouTube também. Deus possa abençoar todos nós. E eu pretendo fazer uma oração para que nós possamos encerrar essa transmissão. Eu oro a Deus dizendo, Senhor Deus, pode ser, Senhor, que nós tenhamos até o momento falhado em nossa forma de sermos teus filhos, reclamando de várias formas. Então, nesse momento, nessa transmissão, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a termos moderação nos desejos desta vida, a dominarmos a nossa ambição egoísta pelo Teu poder e aceitarmos a Tua vontade. Abençoa a todos aqueles que assistem essa transmissão nesse momento e assistirão em outros momentos, que possamos ser controlados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.